Y es momento de saludar a nuestro entrevistado del día de hoy, al señor Antonio Carlos dos Santos. Él es presidente de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil. Presidente, ¿cómo está? Un gusto poder saludarlo aquí en Proindustrias. Olá, bom dia, Romina. Muchas gracias por la invitación. Presidente, Brasil, líder en ranking de inversiones en nuestro país. Sobre ese tema queremos conversar con usted el día de hoy. Perfecto. Presidente, ¿qué es lo que hace atractivo a nuestro país para que los inversionistas quieran venir a invertir aquí? Bueno, en la realidad estamos hablando de cuando comparamos las condiciones ofrecidas por Paraguay com as condições de outros países, incluso o Brasil, vemos que Paraguai segue sendo um país de oportunidades, verdade? Oferecendo condições bastante ventajosas quando miramos um pouco com os países da região. Hablamos de uma baixa carga tributária, hablamos de um baixo custo de mão de obra, hablamos de custo de energia, uma estabilidade macroeconômica. Isso eu creio que são os principais fatores, verdade? Nos últimos meses, hemos recebido várias visitas de empresários brasileiros que estão em busca de oportunidades de complementariedade de suas cadeias de produção, ou seja, buscando alternativas para serem mais eficientes, verdade? Então, eu creio que nesse sentido, Paraguai tem suas vantagens, ok? Agora, quando miramos solamente, indo um pouco nessa mesma direção, quando um empresário mira a um país estrangeiro para evaluar um projeto de inversão, não são somente essas vantagens que são evaluadas. Há outros fatores que também têm uma influência bastante significativa em uma decisão. Por exemplo, segurança jurídica, estabilidade e, principalmente, previsibilidade. Ou seja, que se cumpram as regras do jogo que hoje estão sobre a mesa, verdade? Então, creio que são mais ou menos os principais parâmetros e mais ou menos hoje em dia como o estrangeiro mira a Paraguai. Presidente, ¿cuáles son los sectores donde hay mayor inversión brasileña en nuestro país? ¿En qué se invierte más? Mira, hoje estamos falando de principalmente a indústria textil, ok? Estamos falando de projetos, grandes projetos agrícolas, industriais agrícolas, ou estamos mirando diversas plantas de hilos de algodão que se estão instalando em Paraguai, outras que já estavam anteriormente estão se duplicando, verdade? A experiência foi extremamente positiva. Na parte de plásticos, comércio. Claro, isso não podemos olvidar da parte dos bancos. Nós estamos falando do principal banco brasileiro acá em Paraguai, que o principal banco em Paraguai é de origem brasileira. Né? Então, esses são os setores que estão liderando as inversões em Paraguai. Presidente, ¿cuánto fue el monto de inversión el año pasado, en el 2022, y a cuánto aspiran llegar este año? Mira, el estoque, vamos chamar assim, el estoque de inversões brasileiras em Paraguai está chegando a quase $1.000 milhões, ok? E no último informe que está disponível, que é final de 2022. O Brasil estava em terceiro lugar, e ano passado está em primeiro lugar, 950 milhões aproximadamente do total. Creemos que com as novas inversões que estão em processo de avaliação, podemos destacar acá Omega Green, por exemplo,
né? Que é esse etanol, essas inversões que eu acabei de mencionar da indústria textil, seguramente este monto se vai aumentar de forma significativa nos próximos meses ou até a partir de 2024. Si esos negocios se llegan a concretar, como que ahora están bajo supervisión, podemos decirlo, ¿verdad? Pero si se llegan a concretar, ese monto va a subir, presidente. Muitíssimo, muitíssimo. Solamente de Omega Green existe um projeto que se está evaluando que significa mais de $1.000 milhões. Ou seja, se concreta este projeto, praticamente se duplicaria as inversões em um espaço de 2 a 3 anos, verdade? Sí, Sem considerar as demais outras que estão em avaliação. sí tenemos que hablar de estos meses, presidente, estos 5 primeros meses del año. ¿Cuál fue el mes donde hubo más movimiento comercial en estos meses que van de este año 2023? Mira, miramos um pouco hasta abril, que temos a estatística cerrada, verdade? Paraguai, o volume total de comércio exterior de Paraguai representou $10.000 milhões, ok? Importações mais exportações para todo o mundo. Isso representando um aumento de 16% quando comparamos ao primeiro quadrimestre de 2022. Quando miramos somente intercâmbio comercial entre Paraguai e Brasil, temos quase $2.000 milhões, que significa quase 20%, ok? Quando somando importação e exportação. Este percentual, ano passado, todo, foi de 25%, ou seja, houve uma redução no volume total de comércio entre Paraguai e Brasil, a partir de 2023. De onde se deu isso? Ou seja, mesmo com essa redução, igual, o Paraguai sigue sendo o principal sócio comercial de Brasil, verdade? Ou seja, praticamente, ou melhor, Brasil invertendo. Brasil continua sendo o principal sócio comercial do Paraguai. E nos primeiros meses de 2023, a balança comercial é favorável a Brasil em $110 milhões. Mientras que ano passado, nesses primeiros 4 meses, o superávit era do lado paraguaio. Miramos de forma separada importação e exportação. Exportação paraguaia alcançou a Brasil $930 milhões nesses primeiros 4 meses, que significa uma redução de 12,1% comparando com o mesmo período. A que se deve isso? Principalmente a la soja, porque mesmo tendo uma super safra que tivemos ano passado, verdade? Este ano, 2022-23, de 9,5 milhões de toneladas, passou algo um pouco raro, vamos chamar assim. 97% do volume da soja exportada teve como destino Argentina, e somente 3% se foi ao Brasil. Então, se cambiaram, essa variação significou, se comparamos com o mesmo período do ano passado e somente em soja, houve uma redução de 61% na exportação de soja de Paraguai a Brasil. Normalmente, o Brasil é um destino natural de uma parte interessante da soja paraguaia, verdade? Mas, de qualquer forma, esse, por um lado, também afetou bastante as importações. Por outro lado, a energia elétrica, que é o principal item de exportação de Paraguai a Brasil, teve uma redução de quase 10%, quando comparamos 22, primeiros 4 meses de 22, versus os primeiros 4 meses de 23. Essa redução na energia elétrica está em função dos níveis dos reservatórios, verdade? Tema de água. Então, falando um pouquinho sobre os principais produtos exportados a Brasil,
destacamos energia elétrica, que é 36% do total, arroz, que está subindo ano a ano, representa uns 10%, hilos e cabos para veículos, autopartes, também que está 7% do total, carne, maíz, produtos textiles, que acabamos de falar, verdade? Esses são os principais produtos exportados. Quando miramos solamente as importações, Paraguai importou de Brasília, no primeiro quadrimestre, 1.040 milhões de dólares, que representa 22% do total de importações que hizo o Paraguai do mundo, que é praticamente igualito que passou ano passado. Em las importações, as variações são mínimas, de um ano, de um período a outro. A pauta sempre importadora, sempre se mantém diversificada e sempre composta por bienes de alto valor agregado. Miramos um pouquinho os principais produtos importados: maquinárias agrícolas, maquinárias para a indústria de transformação, abonos e fertilizantes, tratores, veículos e buses. Esses são os principais produtos. Então, como eu comentei, o volume ha diminuído neste primeiro quadrimestre, mas creemos que com a recuperação do nível de água nos reservatórios, a exportação de energia elétrica deve volver aos níveis anteriores, incluso aumentar, e também o tema da maquila, que está ano a ano crescendo a nível de exportação. Eu creio que se pode recuperar isso e podemos ter aí um segundo semestre com uma recuperação nas exportações. Presidente, se espera también para el segundo semestre que de repente estos números puedan subir gracias a la habilitación del puente de la integración, como que va a haber mayor fluido comercial, ya que ya no va a haber tanto, no se va a formar tanto ese cuello de botella que se forma en el puente de la amistad. Sim, na realidade, essa é a expectativa que temos, que realmente o segundo puente seja realmente uma solução, porque a expectativa inicial era de que este acesso fosse utilizado solamente para cargas e caminhões, verdade? Ou seja, para importação e exportação, com uma aduana integrada para facilitar o trânsito fronteiriço. Pero, hasta agora, não sabemos de qual vai ser a forma que será habilitado esse segundo puente. Se visualiza intenções de utilizar também para veículos de turistas, pero há que manejar isso com bastante cuidado para não se convertir em um segundo problema, verdade? O sea, para não ter um problema similar ao que temos do Ponte de la Amistad, verdade? Este é um ponto. É um ponto que é um ponto de atenção que temos. Presidente, ¿cuáles son los temas que quedaron pendientes con este gobierno que se va y que quieren trasladarlo para el próximo que asume en agosto? Mira, eu creio que Paraguai está no caminho correto, pero não podemos olvidar que temos algumas tarefas pendentes, verdade? Por exemplo, como eu comentei, segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade. Esses são os três pontos, os pilares principais que temos que cuidar, verdade? Sabemos que o novo governo vai ter que tomar medidas bastante complexas, bastante desafiantes, verdade? E ojalá isso venga para solucionar parte dos problemas estruturais que tem o Paraguai, pero sem deixar de lado, sem deixar de considerar a importância das inversões estrangeiras em Paraguai, que principalmente é um motor importante para a geração de empregos. Esta é nossa expectativa.
Presidente, antes de cerrar, comentanos por favor un poquitito más acerca de la Cámara. ¿Hace cuánto tiempo está instalada en nuestro país? ¿Con cuántos socios comerciales cuenta? ¿Y cuál es su objetivo principal? Perfecto, con mucho gusto. La Cámara de Comércio Paraguai-Brasil, este mês de junho, agora próximo, cumpre 22 anos, ok? Temos hoje 220 associados. É uma Câmara multissetorial, ou seja, praticamente todos os setores da economia estão, há empresas que estão associadas à Câmara. Temos, obviamente, grande parte são empresas brasileiras e paraguaias, com negócios com o Brasil, mas também temos empresas argentinas, uruguaias, americanas, alemãs e assim por diante. Né? Temos agora um evento que é o evento símbolo da Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, que é a Expo Paraguai-Brasil, que será realizada el 21 y 22 de septiembre en la Comebol, ¿ok? Donde estamos com uma expectativa extremamente positiva, porque ano a ano, essa vai ser a 14ª edição, e ano a ano estamos crescendo e estamos generando uma Expo, este ano uma Expo inovadora, ¿verdad? Donde vamos ter um foco na sustentabilidade, ¿verdad? Sustentabilidade. Então, temos aí uma expectativa bastante positiva e que ano passado, para que tenham uma ideia, tivemos expectativas de negócios generadas durante a roda de negócios de mais de 150 milhões de dólares, ok? E este ano esperamos superar este número, ok? Esperamos chegar por lo menos a 180 milhões de dólares. Estamos trabalhando na divulgação. Dentro de 2 semanas, vamos fazer o lançamento oficial da Expo, ¿verdad? E vamos começar já a generar conteúdo e a fazer a divulgação com tudo o que está contemplado nesta Expo. Perfecto, presidente. Muchísimas gracias por su tiempo, por todos los datos que nos brindó. Estoy segura que vamos a volver a conversar más adelante para que nos cuente un poquitito más acerca de la Expo Paraguay-Brasil que se viene. Muchísimas gracias y que tenga un buen resto de jornada. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.